Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, dia 19 de abril, e eu tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre a hotelaria e o turismo e esse momento que a gente está passando agora com o coronavírus. Primeiro, eu quero me apresentar. Meu nome é Sibila, eu sou filha da Soninha, mãe da Ana Laura e do Eduardo, e além disso, eu sou formada em turismo, com uma especialização em marketing e estratégia empresarial pela Fundação Dom Cabral. Mas mais importante do que isso, do que minha formação, é minha experiência na hotelaria. Eu praticamente nasci dentro de um hotel, trabalho há mais de 20 anos com hotelaria, sou empreendedora e também trabalho hoje na maior rede de hotéis do Centro-Oeste. Eu estou aqui para dividir então com vocês um pouquinho da minha experiência, da minha vivência nessa área e mais especificamente sobre esse momento diante da Covid, que é algo que é avassalador para o turismo, né? Assim, quem primeiro tropeçou nessa pedra foi o turismo, porque tanto as companhias aéreas quanto os hotéis, as pousadas e os restaurantes foram os primeiros a ter que abrir mão dos seus clientes em prol da saúde comunitária. Isso aconteceu no mundo, aconteceu na China, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos e não seria diferente aqui. E aí a gente fica se perguntando e às vezes analisando e procurando em outros lugares os exemplos e algo que a gente possa ter como referência para a gente saber como lidar com isso. Fecha o hotel, deixa o hotel aberto, se já está fechado, quando que abre, o que a gente pode fazer? A ideia é falar um pouquinho para vocês das estratégias que eu já vivenciei, porque desde 11 de março aqui em Brasília a gente tem tido regras para lidar tanto com os restaurantes quanto com o hotel. Mais especificamente em Brasília, a hotelaria não foi fechada por um decreto, mas mais que espontaneamente, quase a totalidade dos hotéis fecharam. E aí eu falo um pouquinho depois por que essa opção da hotelaria em fechar, mesmo que não tenha tido um decreto específico para hotelaria, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como reagir a essa disseminação e o impacto e as medidas necessárias que a gente tem que tomar para poder continuar, né? Alguns números são importantes que a gente tem em mente. A China teve uma perda de mais de 80 bilhões em receitas na hotelaria, isso só no primeiro mês, em função de que era um mês do festival de primavera deles. Então, toda a hotelaria, eventos, restaurantes, só nesse primeiro mês perdeu mais de 80 bilhões. Atualmente na China tem muitos hotéis fechados ainda, alguns estão operando com uma ocupação que tem atingido no máximo uma casa decimal. Então, os que estão abertos estão operando aí com 7,5% de ocupação. Eles têm a experiência da SARS em 2003 e pela experiência deles de 2003, quando eles conseguiram recuperar alguma coisa foi após 6 meses do início da proliferação da SARS. Então a gente tem que entender que a normalidade virá, mas ela vem devagar. E como é que a gente faz para não entrar em pânico? Porque a gente sabe que um hotel parado, uma pousada parada, um restaurante parado significa ausência total de receita, muitas vezes perdendo alguns estoques, alguns perecíveis, são funcionários também que a gente não tem condições de manter e a gente precisa então focar e entender um pouquinho do nosso negócio para tomar a melhor
opção ou a melhor atitude num momento crítico desse, que a gente fica um pouco sem saída, né? Para vocês entenderem, em Brasília, realmente 98% dos hotéis resolveram fechar. Isso porque, como a malha aérea está fechada, tem pouquíssimos voos nacionais e por um tempo ainda os voos internais ficaram fechados. Mesmo os hotéis que ficaram abertos não tinham ocupação acima de 15%. E entre ficar aberto com uma ocupação muito baixa e ainda correndo risco de lidar com pessoas contaminadas num momento de muito estresse, a opção foi fechar porque o custo do hotel fechado seria menor do que o custo do hotel aberto. E uma ocupação tão baixa acabava, as contas não fechavam de forma alguma. Eu entendo que Perinópolis ou centros históricos ou cidades menores têm um perfil diferente, né? E talvez tenha até uma demanda um pouco maior. Mas mesmo assim, eu entendo que é preciso um pouco de cautela. Primeiro, porque o apelo mundial é para redução de viagens desnecessárias. E a ideia é que gradativamente as coisas melhorem. E a gente precisa então usar esse momento para criar estratégias para que o destino turístico, as pousadas, os hotéis não acabem correndo um risco grande de denegrir a sua imagem, ao invés de captar clientes demais, porque assim não significa que se as pousadas, os hotéis estiverem abertos, que eles vão receber os hóspedes e que nada vai acontecer com esses hóspedes ou com os colaboradores ou até mesmo com os proprietários, os donos desses estabelecimentos, né? Então acho que é um momento para todo mundo fazer um exercício de quem é o meu cliente, de onde vem o meu cliente, quais são as expectativas desse meu cliente e como é que meu cliente vai reagir de aqui para frente. Se ele vier para minha pousada, se semana que vem a pousada abrir ou mês que vem a pousada abrir, o que eu tenho que ter para que ele esteja seguro, para que minha equipe esteja segura. Então o exercício agora é esse, antes de abrir e simplesmente receber hóspedes sem nenhuma estrutura, é o momento para parar e planejar. Porque uma abertura mal planejada, ela pode realmente custar o fim do destino turístico ou o fim da imagem de uma pousada, de um hotel e de um restaurante. Então, assim, no meu entendimento e de acordo com os estudos feitos com outros estabelecimentos que já estão em um outro estágio, a gente entende que para que haja abertura, o setor hoteleiro, o setor dos comerciantes, todo o setor produtivo da cidade, ele tem que estar conversando muito abertamente e tem que estar muito próximo da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde precisa dar um respaldo e desenhar protocolos para que sejam cumpridos quando os estabelecimentos estiverem abertos. Esses protocolos que eu digo são protocolos de higienização, protocolos de utilização de máscara, protocolo de disponibilizar álcool em gel, todo o protocolo necessário para minimizar os efeitos de proliferação da Covid. Para vocês terem uma ideia, quando no dia 9 de março, aqui em Brasília, começou a se falar sobre a Covid, começou a se falar sobre o fechamento dos estabelecimentos. E no hotel que eu trabalho, a gente de repente recebeu a notícia de que tinha uma moça que estava com suspeita de coronavírus. Nosso hotel é um condo-hotel, ou seja, um flat. Então, tem apartamentos que são de proprietários específicos, outros que estão no pool hoteleiro. E o que aconteceu? Essa hóspede que veio, inclusive via Airbnb,
ela solicitou um service e quando o garçom chegou para atendê-la, ela falou: olha, eu tô doente, e eu tô com suspeita de estar com a Covid. Fiz o teste, eu sou do Sul, fiz o teste, tô esperando o teste. E aí eu vou pedir para você higienizar então essa maquininha de cartão de crédito, porque eu não sei se eu tô doente ou não. Esse foi o primeiro caso que aconteceu conosco. E aí veio então, e agora? O que que a gente vai fazer? Suspende o atendimento de room service, suspende a limpeza do quarto, como é que a gente vai fazer para poder cuidar dos nossos colaboradores? Então, a partir daí, acendeu-se uma luz, não era nem amarela mais, uma luz vermelha, de que a gente tinha que colocar os protocolos de limpeza, de higienização, de o que fazer para poder não proliferar a doença dentro do hotel, dentro de uma comunidade e numa situação em que a gente já não tinha mais como voltar atrás, né? O hotel estava aberto nesse momento e a gente tinha que cuidar disso. Bem, então juntou-se toda a diretoria, toda a equipe, foram escritos protocolos rigorosos de atendimento desde o momento que o hóspede chegasse até o momento que ele fosse entrar no apartamento e a saída dele. Então, o que que acontece? Foi determinado todo um protocolo de limpeza, as governantas e as camareiras e os arrumadores, todos foram treinados para usar luvas, foram treinados para usar máscaras e foram treinados também para, a partir do momento que houvesse a suspeita de alguém que estivesse doente, que a gente suspenderia a limpeza dos quartos e o room service e o contato com essas pessoas. Então, a partir daí, a recepção, quando recebia um hóspede, por mais chato e indelicado que pudesse parecer, ela tinha que perguntar de onde a pessoa vinha, se ela tinha algum sintoma da Covid e se ela tinha tido contato com alguém contaminado nos últimos dias. Além disso, os recepcionistas falavam para que, se elas sentissem alguma coisa, sentissem algum sintoma ou febre, para avisar a recepção imediatamente, porque a gente também avisaria a comunidade sanitária, né? A Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse monitorar isso de perto. E assim foi feito. E o que aconteceu foi que, com o tempo, isso era lá em março, né, 9 de março, foi aumentando o número de procura para pessoas que tinham tido algum contato com o vírus. E só que isso também era uma demanda muito baixa no sentido do tamanho do hotel. Um hotel com 436 apartamentos, né, 156 no pool hoteleiro. Então, assim, a procura de 2, 3, 5 apartamentos para pessoas que podiam trazer um risco grande não compensava financeiramente, né? Então também a gente resolveu que ia acatar as reservas que já estavam na casa e aos poucos a gente foi fazendo os check-outs para poder fechar o estabelecimento e assim nos preparar para uma reabertura que é esperada para junho. Então, até lá, nosso trabalho está sendo nos programar, tanto na parte econômica, financeira, quanto no retorno. Como é que vai ser esse retorno com os nossos hóspedes, né? Lembrando, né, que em Brasília nunca houve uma determinação para fechamento dos hotéis, mas que, repito, é a melhor opção em termos de custo, em termos de saúde, em termos de destino turístico, foi parar por um momento mesmo. Sobre o planejamento financeiro, a gente pode falar em um outro momento, né? Porque ele é muito importante e ele é importante
para as pousadas ou para os pequenos hotéis que por enquanto trabalham com feeling, né? Eu costumo dizer que na hotelaria 60% é feeling, 40% é planejamento, ainda mais em pequenos estabelecimentos. Só que esse 40% de planejamento ele nunca se fez tão necessário. Então, para aqueles que têm tudo da pousada na cabeça ou no caderninho, que sabem mais ou menos, né, assim, quanto que gasta, quanto que se compra, quanto que se recebe e quanto que sobra no final do mês, só isso não vai ser o suficiente agora. Então agora é uma hora de fazer um fluxo de caixa, de fazer uma estratégia um pouquinho mais profissional. O Sebrae, inclusive, está com muitos cursos gratuitos, até consultorias disponíveis sem custo nenhum. Então agora é a hora realmente de fazer as coisas mais estruturadas, com calma, parar e se organizar. Já estou aqui há alguns minutos, talvez seja um pouco cansativo. Eu vou terminar, vou falar um pouquinho mais sobre a parte operacional e aí em algum outro momento a gente realmente pode pensar em voltar para essa parte de orçamento e organização financeira. Bem, no retorno, quando os hotéis resolverem voltar ou quando mesmo o destino turístico, como é Pirenópolis, resolver voltar, de fato que não vai voltar de uma hora para outra, vai haver hóspedes, mas a gente não sabe realmente quais são esses hóspedes e qual o objetivo deles, às vezes pessoas que estão cansadas da quarentena, mas o que que você vai precisar oferecer para esse hóspede nesse momento e o que que você vai precisar para garantir a saúde tanto desses hóspedes quanto dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, né? Então, eu entendo que a higienização tem que ser redobrada, você tem que pensar qual é seu estoque dos produtos de limpeza, quais são as diluições necessárias para poder fazer essas limpezas, né? A disponibilização de álcool em gel em todas as áreas sociais é muito importante e pela experiência da China, quando alguns hotéis voltaram a funcionar, o que eles fizeram foi disponibilizar 2 máscaras por hóspede por dia. Então para eles era obrigatório isso, assim, não podia abrir sem que o hotel tivesse disponível para os hóspedes 2 máscaras por dia. Além disso, a máscara também tem que ser usada pelos colaboradores, né? Toda a equipe ela tem que estar muito treinada para essa desinfecção, inclusive tem que ser treinada para higiene pessoal, né? Muitos dos nossos colaboradores, eles não têm essa noção de higiene pessoal no nível que uma pandemia exige. O que a gente precisa além disso de forma muito estratégica, a gente tem que separar os nossos colaboradores dos hóspedes numa distância que a gente consiga, mesmo operando, manter a proliferação baixa. Então, à frente da recepção tem que se colocar uma mesa para que o hóspede ele não debruce no balcão da recepção para fazer o check-in. É muito comum quando não tem nenhuma barreira física que eles se aproximem sim, que eles cheguem perto, que eles queiram preencher a ficha muito perto. Então, ou uma mesa, ou um separador de filas, ou qualquer barreira que impõe essa distância entre quem está atendendo no check-in e o hóspede. A recepção tem que ser desinfectada a cada check-in que for feito e tem que ter uma atenção especial na desinfecção das chaves, dos quartos, dos controles remotos, de tudo que é tocado com frequência, né? O que a gente fez quando a gente ainda estava aberto com os controles remotos foi fazer uma higienização, né, com álcool 70,
fechar cada controle remoto colocar dentro de um saquinho plástico e colocar um adesivo escrito higienizado. E a cada troca de hóspede, a gente jogava esse saquinho fora, higienizava e colocava um outro saquinho também. Isso aí, assim, tanto para melhorar a higiene, quanto para que os hóspedes se sintam seguros, para poder tocar, inclusive, num controle remoto de uma televisão, entendendo que aquilo está higienizado, né? Não esquecer de jeito nenhum, porque o tempo passa e aí as pessoas vão esquecendo, né? Vão esquecendo de lavar as mãos, com todo aquele rigor, gastando tempo para lavá-las. Então, a todo momento e em todo lugar tem que ser fixado cartazes com instrutivo, né? E lembrança de lavar as mãos. Voltando um pouquinho, né, para a questão das estratégias, as pousadas, os hotéis, o destino em si tem que tomar bastante cuidado para não colocar as tarifas lá embaixo e depreciar a pousada ou o hotel, porque mesmo que as tarifas estejam baixas, isso não cria demanda agora. O importante, talvez, para atrair clientes seja flexibilizar um pouquinho a questão dos cancelamentos. Então não adianta querer recuperar rápido o que foi perdido nos dias que foi fechado. O que precisa é ter uma flexibilidade maior nesses cancelamentos ou no adiamento ou em marcação de nova data. A gente sabe que para receber um hóspede a gente vai ter que se preparar muito, mas se ele quiser fazer um cancelamento ou se ele quiser mudar a data, tem que haver a flexibilidade, até porque as pessoas podem adoecer, inclusive, no meio do caminho, e elas podem precisar cancelar. E aí essa é uma estratégia um pouco melhor do que você abaixar o preço para atrair cliente. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu estou aqui à disposição, vou mandar também o meu e-mail se tiverem alguma dúvida. Eu gosto sempre de terminar com uma palavra que defina um momento, e eu acho que a palavra agora é serenidade. Serenidade para poder esperar um pouquinho, para poder não fazer as coisas sem planejamento, simplesmente abrir, entrar em desespero. A serenidade por saber que vai passar, não é uma coisa para sempre. A gente fica um pouco angustiado porque não há um momento definido para isso, mas se tiver uma boa comunicação entre os atores governamentais que atuam na saúde, junto com os que atuam no turismo, vocês vão poder abrir, mas abrir com todo cuidado, fazendo toda uma investigação de quem é o hóspede que vocês estão recebendo e como recebê-los. E muitas vezes esse como receber vai ser diferente de hoje por um bom tempo, até que as pessoas se sintam um pouco mais tranquilas à aproximação, ao toque, à higienização, né? Se a gente aprender a ter os melhores ou as melhores práticas de higienização, que a gente conserve isso para sempre. Os restaurantes também, esqueci de falar sobre isso, mas é importante que a gente não tenha buffets, que no hotel, se possível, toda a alimentação sejam servidas em um primeiro momento nos quartos, e com utensílios descartáveis, embalados um a um. De repente, se a pousada tem uma área externa grande, ou se você só tem 1 ou 2 hóspedes, que você consiga fazer mesas bem distantes, ok, mas lembrando de que as mesas têm que ser higienizadas a cada troca de cliente. Então, tudo isso gera custo, então é importante planejar para não achar que abriu, pronto, resolveu o meu problema. Não é assim, né? Então, eu espero que todos fiquem bem e que a gente consiga superar esse momento tão difícil para o turismo, tão difícil para a hotelaria. Um beijo.